Muito boa noite, senhoras e senhores. Sejam todos muito bem-vindos a esta casa, a Casa da Liberdade e da Democracia, a Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Londrina. É com muita satisfação que recebemos a todos nesta noite para podermos fazer um evento, com certeza irá melhorar os nossos conhecimentos, porque temos aqui duas pessoas, dois juristas do mais alto gabarito que falarão sobre o Código de Processo Civil e o processo do trabalho, que tenho certeza, vocês como eu, não sabemos quase nada ainda. Tenho certeza disso. Então, é uma satisfação para a subseção recebê-los, dizer que a comissão, o Núcleo da Justiça do Trabalho de Londrina, está de parabéns por realizar esse evento, na pessoa dos seus coordenadores, doutora Ana Paula e doutor João Carla, que estão aqui comigo, o qual eu peço uma salva de palmas. Muito obrigado. Quero agradecer a presença de nossas duas diretoras, a doutora Renata e a doutora Leidiane, que também nos honram com a sua presença. Muito obrigado. E os nossos dois palestrantes dessa noite, doutora Ana Paula e doutor Preto, muito obrigado por se disporem a estar aqui nesta noite conosco para poder dar um pouco de conhecimento para nós. Aqueles que não sabem, a OAB, todos que estão sentados aqui são voluntários. E mesmo naqueles eventos em que, como hoje, estão dando aula, estão fazendo graciosamente. É por isso que a ordem é o que ela é. Todos estão aqui sem ganhar nada, apenas com o intuito de melhorar a nossa profissão. Muito obrigado e que tenhamos um grande evento. Boa noite. Tudo bem com vocês? Véspera de feriado. Não é fácil, não. Gente, eu queria cumprimentar vocês na pessoa do Dr. Wellington, que sempre foi um grande incentivador dessa comissão. Antes de nós começarmos os trabalhos, eu gostaria de fazer alguns agradecimentos. Queria agradecer primeiramente a Deus pelo dom da vida, aos meus colegas que me aturam todas as segundas, quartas-feiras do mês na reunião da nossa comissão. É uma honra, é uma alegria trabalhar com vocês na tutela dos nossos direitos, principalmente do advogado trabalhista, na capacitação, na valorização do advogado trabalhista. Eu queria agradecer também os nossos palestrantes, que prontamente se dispuseram a estar dividindo com a gente esse conhecimento, véspera de feriado. Uma honra ter vocês aqui. Muito obrigado. E eu gostaria de agradecer a todos vocês também, por estarem prestigiando o nosso primeiro ciclo de palestra. Muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês de estarem aqui. Agora eu vou passar a palavra para o primeiro palestrante. É com você, Luiz. Boa noite a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de dizer que é uma verdadeira honra estar aqui na presença de todos vocês, colegas de profissão. Gostaria de agradecer imensuravelmente à Comissão de Direito do Trabalho da OAB pelo convite, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui presente e justamente também por ser um tema extremamente interessante, um tema ainda permeado por muitas dúvidas, onde, como bem disse o Dr. Wellington, estamos todos aqui efetivamente para aprender. Então, é uma grande honra estar aqui hoje, poder partilhar um pouco da experiência vivida com relação a alguns assuntos atinentes à incidência do novo Código de Processo Civil, à Justiça do Trabalho, e dizer e consignar efetivamente meus parabéns aí à Comissão de Direito do Trabalho, porque promover momentos como esse, efetivamente só promove a classe dos advogados e efetivamente é um meio muito eficaz de disseminar todo o conhecimento que é inerente à profissão da advocacia e da magistratura como um todo, né? Justamente na busca de efetivação aí de um direito melhor. Bom, o tema é efetivamente o novo Código de Processo Civil, né, e as suas modificações e a sua incidência na Justiça do Trabalho. É um tema vasto, né? Nem mesmo a própria resolução ou instrução normativa 39 do Tribunal Superior do Trabalho exauriu integralmente o tema.
não teremos condição de fazer isso efetivamente no dia de hoje, mas eu irei buscar trazer alguns assuntos que são verdadeiramente polêmicos com relação às inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil e como essas inovações incidiriam na Justiça do Trabalho. Até que ponto essas inovações seriam legais e compatíveis com a Justiça do Trabalho ou não. E aqui eu começo trabalhando, fazendo uma abordagem inicial, que é justamente algo que eu tenho certeza que todos vocês aqui já estão muito cientes, né? Tem bastante conhecimento nesse sentido, que é justamente a previsão na consolidação das leis do trabalho do artigo 769 e 889 da CLT, que permitem efetivamente uma aplicação subsidiária, né, suplementar do Código de Processo Civil à legislação trabalhista efetivamente. Mas o importante é que não há, ou melhor dizendo, a aplicação efetiva do Código de Processo Civil à consolidação das leis do trabalho, ela se dá em razão da necessidade da existência de uma omissão e também de uma verdadeira compatibilidade principiológica dos institutos processuais com, efetivamente, a justiça laboral. Então, não basta que exista uma omissão na CLT, há necessidade também de que o disposto no Código de Processo Civil tenha também uma compatibilidade principiológica, de acordo com o estatuído pelo 769 e 889 da Consolidação das Leis do Trabalho. É isso que, efetivamente, nós temos de entendimento introdutório. Todavia, com as inovações aí do Código de Processo Civil de 2015, nós temos um disposto expresso que se encontra no artigo 15, que ele vai dizer o seguinte: na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições desse Código lhe serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. A partir de uma leitura um tanto quanto sumária e não tão aprofundada efetivamente desse dispositivo, alguns doutrinadores até passaram a entender que os dispostos no artigo 769 e 889 da CLT estariam revogados por essa disposição específica do artigo 15º. No entanto, não é o que efetivamente acontece, uma vez que o artigo 2º, né, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro expressamente preceitua que a lei nova, que estabeleça disposições gerais e especiais a par das já existentes, não revogue nem modifica a lei anterior. Somado a isso, nós temos no próprio Código de Processo Civil de 2015 uma disposição no artigo 1046, parágrafo 2º, preservando as disposições especiais dos procedimentos regulados em outras leis. Então, o que a gente efetivamente acaba enxergando a partir do novo Código de Processo Civil em um primeiro momento é que, sim, existe uma aplicação subsidiária complementar e os artigos 769 e 889 da CLT eles não foram efetivamente revogados pela disposição do Código de Processo Civil de 2015. Desculpem. E com base nesse cenário é que foi editada a famigerada Instrução Normativa 39 do Tribunal Superior do Trabalho. Instrução normativa essa que vai ser efetivamente o foco, tá, aqui hoje dessa palestra em específico, onde foram abordados pontos em que essa instrução normativa indica como compatíveis e outros como incompatíveis. Nós vamos falar aqui de desconsideração da personalidade jurídica, nós vamos falar da autonomia da vontade contratual, enfim, a par e especificamente a partir do que se estatui na Instrução Normativa 39, tá certo? Então, o que foi a Instrução Normativa número 39, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho? Foi uma resolução, efetivamente a Resolução 203, datada de 15 de março de 2016, e que buscou, de uma forma não exaustiva, exemplificar os institutos do Código de Processo Civil que se aplicam, que não se aplicam, ou que se aplicam com determinadas reservas à justiça trabalhista. Essa foi a ideia por detrás da Instrução Normativa número 39, editada pelo Tribunal Superior do Trabalho. E, com base nessa realidade, com base na necessidade do Tribunal Superior do Trabalho se manifestar sobre o assunto, alguns doutrinadores, e agora nós vamos adentrar especificamente em um tema, buscaram abordar um instituto ou uma discussão sobre a constitucionalidade ou a inconstitucionalidade dessa Instrução Normativa número 39.
não sei se é de conhecimento dos doutores, mas a Associação Nacional dos Magistrados da Justiça do Trabalho, a ANAMATRA, ajuizou no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 5516, em desfavor da Instrução Normativa número 39 de 2016, por vício formal e material de inconstitucionalidade. Essa ADI, ela tem como relatora a ministra Carmen Lúcia, né? Houve a formulação de um pedido de uma tutela de urgência nessa ação direta de inconstitucionalidade para que se suspendesse os efeitos da Instrução Normativa número 39 do TST, mas isso ainda efetivamente não foi analisado pela ministra Carmen Lúcia, que é a relatora do caso. Qual é o foco ou o fundamento principal dessa ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pela ANAMATRA? O fato de que cabe a cada magistrado, de acordo com a associação, definir, de primeiro e segundo grau, julgar e efetivamente entender pela incidência ou não de determinado dispositivo legal do Código de Processo Civil ao caso concreto. De acordo com a instituição, cabe a cada magistrado, de primeiro ou segundo grau, definir no caso concreto quais seriam os dispositivos do Código Civil de 2015 que seriam aplicáveis ou não. Esse é o entendimento da associação específica que ajuizou essa ação direta de inconstitucionalidade. Tá? É o principal fundamento, em verdade. Né? Que aí está diretamente ligado ao quê? A violação do princípio da independência funcional dos magistrados. Esse é o principal fundamento da ação declaratória de inconstitucionalidade hoje no Supremo Tribunal Federal. Mas não só isso. Entende também essa associação, por intermédio dessa ação direta de inconstitucionalidade, invasão da competência do legislador ordinário federal, né, como fundamento para subsidiar também a inconstitucionalidade dessa instrução normativa, somada à violação do próprio princípio da reserva legal. Esses são os três principais fundamentos que embasam essa ação direta de inconstitucionalidade, tá? E que fundamentam o pleito de suspensão desses efeitos efetivos, tá? Gerado pela instrução normativa 39 do TST. Aqui, apenas a título de elucidação, eu busquei trazer a fase atual e processual dessa ação direta de inconstitucionalidade. Como eu já disse para vocês, ela tem como ministra relatora Carmen Lúcia, né? Foi protocolada em 4 de maio de 2016 e atualmente está aguardando o retorno da Procuradoria-Geral da República, uma vez que houve determinação expressa nesse sentido, justamente para que a ministra relatora possa fazer a análise desse pedido de uma tutela de urgência para suspender os efeitos da Instrução Normativa 39 do TST. Tá? Eu até olhei ontem isso no Supremo Tribunal Federal, ainda não havia retornado efetivamente da Procuradoria-Geral da República com as informações indispensáveis para que possa ser feito o julgamento desse pedido, dessa tutela de urgência em específico. Tá? Então, essa é a atual fase processual. Outros fundamentos, e aí partindo de alguns doutrinadores em específico, com relação a essa inconstitucionalidade da Instrução Normativa número 39. Né? Sustentam, em um primeiro momento, alguns doutrinadores, que o TST, ao editar uma instrução normativa, o fez de modo equivocado. Obrigado. Por que de modo equivocado? Porque, veja, o TST, ao editar uma instrução que dispõe acerca do que se aplica, do que não se aplica à Justiça do Trabalho efetivamente e do que se aplica com restrições, de acordo com determinados doutrinadores, estaria o TST legislando efetivamente. Tá? E isso se torna ainda mais equivocado a partir do momento em que é feito por intermédio de uma instrução normativa propriamente dita. Né? Então sustentam alguns doutrinadores vício dessa natureza igualmente. Somado ao fato de que o próprio artigo 4º da Lei 7.701 de 88 não atribui ao Tribunal Superior do Trabalho, né, qualquer delegação normativa, ou seja, qualquer atribuição ou poder de editar normas efetivamente. Tá? Então, esses seriam aí os principais fundamentos que pesam a favor de uma declaração de inconstitucionalidade dessa instrução normativa número 39, editada pelo TST. Né? E entender isso, e enxergar essa realidade é fundamental para que todos nós possamos verificar
o quão difícil e o quão inseguro se torna, no âmbito processual, individual, atuar. Porque, ao contrário do que é apregoado pela própria Instrução Normativa número 39, o que nós temos hoje é uma tremenda insegurança jurídica. Uma verdadeira insegurança jurídica, efetivamente. Pois nós ainda não chegamos a um consenso ou a uma delimitação do que se aplica, do que não se aplica à Justiça do Trabalho e como esse procedimento como um todo vai funcionar. Então, hoje, nós precisamos ainda evoluir muito nesse sentido, estudar muito e buscar compreender muito como esses institutos existentes a partir do novo Código de Processo Civil vão se aplicar à Justiça do Trabalho. Estava até aqui comentando antes com a doutora Ana, com o doutor Wellington, o fato de que nem na Justiça Estadual Comum existe ainda um maior consenso acerca da aplicabilidade, da incidência do disposto no novo Código de Processo Civil. Eu queria compartilhar com vocês aqui o seguinte: eu estive recentemente diante de um caso concreto, e aí mais relacionado à Justiça Estadual Comum, obviamente, mas para enaltecer o quanto isso é divergente hoje, que o caso foi o seguinte: era uma situação específica de um processo que tramitava perante uma das varas de família dessa cidade, comarca, onde o que aconteceu efetivamente era o seguinte: era uma discussão de guarda e pensão, né? Sobreveio no curso do processo uma notícia de que supostamente o menor estaria em situação de risco. Fato esse que atrai a competência para uma das varas da infância e juventude. O que a juíza da vara de família prontamente fez a partir dessa comunicação no processo? Se declarou incompetente para continuar a conduzir o processo e determinou a sua remessa a uma das varas da infância e juventude, com base em expressa disposição no Estatuto da Criança e do Adolescente, seu artigo 128. Pois bem, essa decisão dessa magistrada, que se declarou incompetente, tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Portanto, passível de ser questionada por intermédio de um recurso de agravo de instrumento. A partir das inovações do novo Código de Processo Civil, eu não tenho mais a figura do agravo retido. Tenho apenas e tão somente a figura do agravo de instrumento. Pois bem, só que se vocês forem analisar o instituto do recurso de agravo de instrumento existente no próprio Código de Processo Civil, vocês vão ver lá no artigo 1015 que existe um rol já considerado pela doutrina como sendo um rol efetivamente taxativo. Ou seja, apenas e tão somente aquelas decisões constantes no rol do artigo 1015 do novo CPC que seriam passíveis do recurso de agravo de instrumento. Todas as demais seriam passíveis de questionamento por intermédio de uma preliminar em um recurso de apelação, de acordo com o artigo 1009. Não é? Pois bem, só que será que esse rol do artigo 1015 é um rol taxativo, efetivamente ou não? Pois, se eu assim tenho uma situação, como ficaria no caso dessa decisão efetivamente do juiz que se declara incompetente? Porque ela não tem natureza jurídica de sentença. Ela tem natureza jurídica de decisão interlocutória. Então seria uma decisão irrecorrível? E nesse compasso, como ficaria o princípio do duplo grau de jurisdição? Não é? Nós temos observado uma tendência do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná em entender que esse rol do 1015 ele é um rol efetivamente taxativo. Muitos doutrinadores em específico dispõem que essa foi a real intenção do legislador ordinário federal ao dispor um rol taxativo, ou seja, tornar o processo mais célere, efetivamente suprimir algumas hipóteses de cabimento de recurso. Mas vocês até podem estar pensando, poxa, mas mesmo nesse caso não haveria prejuízo à parte. Por quê? Porque se esse processo fosse para a vara da infância e juventude, a parte viesse a perder a guarda ou ter a sua pensão majorada, ela poderia ingressar com uma apelação e alegar a situação efetiva da incompetência na sua sede preliminar. Só que vocês imaginam se o tribunal dá provimento a isso? Acolhem essa preliminar? Ou seja, tudo aquilo que foi feito na vara da infância e juventude é o quê? Nulo de pleno direito. Ou seja, o processo retorna, a instrução deve ser feita efetivamente junto a uma das varas de família. O que eu quero dizer com isso, gente?
existem ainda muitas inconsistências, existem ainda muitas arestas a serem efetivamente aparadas, existem muitas questões a serem ainda dirimidas, não é? Citei aqui um exemplo específico para vocês. Bom, dando continuidade ao estudo aqui de hoje, eu trouxe uma situação que, de acordo com a Instrução Normativa número 39, é compatível com a inovação trazida pelo Código de Processo Civil de 2015, que é um instituto da desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Todos vocês aqui já estão familiarizados com o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, né? E tenho conhecimento efetivamente de que, com o novo Código de Processo Civil, esse instituto sofreu severas alterações, principalmente procedimentais. Tá? Hoje, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, que, de acordo com a Instrução Normativa número 39, cuja constitucionalidade se discute, é compatível. Tá? Mas daqui a pouquinho nós vamos ver que, na verdade, muito embora exista essa compatibilidade, o que a gente acaba tendo por diversas vezes são várias incompatibilidades. Não é? O que acontece, pessoal? Muito embora, de acordo com a Instrução Normativa 39, esse instituto seja compatível, ele sofreu severas modificações com o código, com o advento do novo código. Ele está regulado do 133 ao 137 do novo Código de Processo Civil. E hoje, o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, ele é, na verdade, um incidente, não mais uma simples petição protocolada no bojo de um processo, efetivamente, solicitando a inclusão dos sócios no polo passivo. Isso é o que estatui o novo Código de Processo Civil. Num primeiro momento, que esse instituto seja feito por intermédio de uma peça ou de um incidente. Tá? Somado a isso, instaurado esse incidente, o sócio ou a pessoa jurídica serão intimados a se manifestar junto a esse incidente e terão um prazo de 15 dias para o fazer. Após a manifestação nesse prazo de 15 dias, e concluída efetivamente a instrução, a decisão que julgará esse incidente de desconsideração da personalidade jurídica será uma decisão interlocutória de acordo com o previsto no novo Código de Processo Civil. Tá? Nós vimos também, a partir de uma decisão do 136, parágrafo único, de uma determinação do 136, parágrafo único, que esse incidente ele pode ser instaurado, inclusive, no âmbito de um tribunal. E, se assim o for, a decisão do relator que o julga cabe um recurso de agravo interno especificamente, de acordo com o novo Código de Processo Civil. Tá? Esse é o procedimento da desconsideração da personalidade jurídica, ou seja, tem que ser por intermédio de um incidente. Só a partir daí a gente já começa a ver uma série de incompatibilidades com a Justiça do Trabalho, na verdade, muito embora a instrução normativa o diga que é um instituto compatível. Tá? Olhem só, apesar da compatibilidade, algumas incompatibilidades. A jurisprudência trabalhista com relação à desconsideração da personalidade jurídica, ela adota o que é conhecido como sendo a teoria menor da desconsideração. O que seria essa teoria menor? É uma teoria que simplifica efetivamente o procedimento da desconsideração. Ou seja, para a Justiça do Trabalho, para que ocorra efetivamente a desconsideração da personalidade jurídica, basta uma situação simples de inadimplemento, de não pagamento efetivamente daquelas verbas trabalhistas. Não é? Então, com base nessa realidade, nós já conseguimos visualizar uma inconsistência efetiva. Por quê? Porque, diante dessa simplicidade estatuída pela Justiça do Trabalho, por base da teoria menor, eu tenho uma incompatibilidade muito grande com o que é estatuído hoje pelo novo Código de Processo Civil, que determina a instauração de um incidente específico, e de um incidente específico que vai determinar a suspensão do trâmite do processo principal. Então, onde é que fica a celeridade que é própria do processo do trabalho? Não é? A partir do momento em que eu instauro o incidente, eu suspendo o processo. Isso é o que está determinado pelo próprio 133 do novo Código de Processo Civil.
Então veja que eu já tenho uma rota de colisão com os princípios que informam aí a fase de execução do processo do trabalho. Apesar ainda da compatibilidade, algumas incompatibilidades. Olhem só, o artigo 134, parágrafo 4º do novo Código de Processo Civil, ele determina expressamente que junto ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica, exista a demonstração dos pressupostos legais específicos, para que se ocorra e que seja deferida a desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu preciso informar, nesse incidente, de acordo com a disposição do 134, parágrafo 4, obrigatoriamente a violação daquele disposto lá no artigo 50 do Código Civil. Ou seja, uma intenção de fraude, uma situação onde efetivamente aquela empresa ou aquela pessoa jurídica detém a intenção de burlar a obrigatoriedade de pagamento dessas verbas trabalhistas. Isso é o que determina lá o 134, parágrafo 4. Mas veja, nós temos aí um novo conflito. Por quê? Porque o 134, parágrafo 4, apesar de determinar isso, né, que esses requisitos devam existir, que esses requisitos tenham que ser demonstrados, que eles tenham que estar aprovados e demonstrados no processo, isso é incompatível também com a Justiça do Trabalho, no que determina a teoria menor. Então nós temos aí uma nova incompatibilidade com relação a esse instituto. Somado a isso, uma outra questão seria a seguinte: quando o sócio ou a pessoa jurídica, nesse incidente de desconsideração, ele acaba sendo intimado para se manifestar, ele tem 15 dias para requerer a produção das provas que entenda efetivamente necessárias, se manifestar e juntar efetivamente esses documentos. Mas uma pergunta que se faz: e se efetivamente esse sócio ou essa pessoa jurídica necessitar da oitiva de uma testemunha, necessitar da produção de uma outra prova que exija, por exemplo, a designação de uma audiência? Será que a designação dessa audiência seria possível nesse incidente de desconsideração da personalidade jurídica? Então nós temos aí uma nova dúvida, uma nova incompatibilidade, uma nova situação conflitosa. Dando continuidade, nós temos uma situação específica que dispõe o seguinte, também com relação ao Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica. O incidente ele é resolvido por decisão interlocutória, de acordo com o novo Código de Processo Civil. E o artigo 1015 expressamente dispõe que dessa decisão que resolve o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica, cabe o recurso de agravo de instrumento. No entanto, a partir da Instrução Normativa 39 do TST, nós temos uma situação no artigo 6º, parágrafo 1º, inciso 1º, que veda o cabimento de qualquer recurso, né, com base no disposto no 893, parágrafo 1º da CLT. Então nós temos aí mais uma incompatibilidade. Vejam vocês, pessoal, que apesar da Instrução Normativa 39 dizer que o Instituto da Desconsideração da Personalidade Jurídica e as suas inovações trazidas pelo Código de Processo Civil se aplicam à Justiça do Trabalho, nós temos conflitos, nós temos inconsistências, né, que são essas efetivamente. A primeira, relacionada ao conflito procedimental. Opa, acho que eu apertei algo. Deixa eu chegar lá. A primeira, relacionada a um conflito entre a teoria menor, né, e a necessidade de você suspender o processo a partir do novo Código de Processo Civil, isso seria incompatível com a celeridade e com a economia processual estabelecida pela Justiça do Trabalho. A segunda, o fato de que hoje eu preciso demonstrar o preenchimento desses requisitos e pressupostos legais específicos, de acordo com o novo CPC, para a desconsideração da personalidade jurídica, o que também é efetivamente incompatível com a Justiça do Trabalho. E, num segundo momento, o fato da questão relacionada à audiência e também
a vedação do cabimento de qualquer recurso da decisão que julga efetivamente a desconsideração da personalidade jurídica. Então nós temos aí, em verdade, 4 incompatibilidades específicas com o Instituto, muito embora sejam eles, de acordo com a Instrução Normativa 39, aplicáveis ao caso. Uma outra situação específica, e essa, na verdade, um tanto quanto polêmica, diz respeito à autonomia da vontade contratual. A autonomia da vontade, todos vocês sabem, é um princípio constitucional. E o Código de Processo Civil, no seu artigo 190, expressamente trouxe a autonomia da vontade nos seus termos efetivos. O que diz o artigo 190 lá do novo Código de Processo Civil? Que, versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição, é lícito às partes plenamente capazes estipular mudanças no procedimento para ajustá-lo às especificidades da causa e convencionar sobre os seus ônus, poderes, faculdades e deveres processuais antes ou durante o processo. No parágrafo único, nós temos uma disposição de que, muito embora as partes tenham essa autonomia da vontade de pactuar ou até mesmo de modificar e regular direitos no âmbito contratual, essa autonomia da vontade não é absoluta. Ela se submete ao crivo do judiciário, o qual poderá questionar efetivamente ou até mesmo anular determinadas especificidades contratuais, né? Caso elas contrariem preceitos e direitos fundamentais básicos das partes contratantes. A grande questão é que a Instrução Normativa número 39, ela expressamente veda a autonomia da vontade contratual ao direito do trabalho, ao processo do trabalho. E ela o faz por intermédio do artigo 2º, inciso 2º, que veda a incidência desses efeitos do artigo 190 aos contratos efetivamente trabalhistas. Tá? Veja, com base nessa realidade, a questão que eu coloco a vocês aqui, que ainda vai demandar muito estudo em verdade, é a seguinte: qual seria o limite da autonomia da vontade no âmbito contratual trabalhista? Será que essa seria uma autonomia de vontade absoluta? Será que efetivamente empregador e empregado poderiam regular no âmbito de um contrato de trabalho as disposições específicas com relação ao seu regime? Será que efetivamente poderia um trabalhador renunciar ao piso salarial no âmbito contratual? Renunciar ao direito de recebimento de horas extras? Renunciar ao recebimento do seu direito de férias? Porque, de acordo com o artigo 190 do novo Código de Processo Civil, nós temos uma disposição onde isso é o quê? Possível. E nós temos uma instrução normativa número 39 do TST que diz que esse instituto é incompatível com a Lei de Justiça do Trabalho. Mas vejam vocês, a gente precisa, para entender um pouco melhor essa situação, propor aqui uma discussão. Será que são os direitos trabalhistas indisponíveis e absolutos efetivamente? Porque, voltando um pouco aqui, vejam que o artigo 190 ele inicia falando o seguinte: versando o processo sobre direitos que admitam autocomposição. Então, uma pergunta que eu preciso responder é a seguinte: será que são os direitos trabalhistas indisponíveis e absolutos até para que eles possam vir a ser regulados nesse âmbito contratual? Essa é uma discussão que hoje passa a ter validade. E vejam só, Amaury Mascaro do Nascimento fala expressamente que o direito do trabalho admite, com restrições, a renúncia dos créditos trabalhistas, que é mais do que a cessão, desde que se verifique no momento ou após a rescisão do contrato individual do trabalho. Arnaldo Lopes vai dizer o seguinte: neste caso, satisfeitas que sejam certas condições de liberdade de vontade, é lícito ao empregado renunciar desde que se tratem de direitos já adquiridos, isto é, já incorporados ao patrimônio em consequência ou por força de lei. Olhem só, com base nesses dois doutrinadores, nós temos uma situação onde um dos critérios que nos permite identificar a validade da renúncia ou a disponibilidade dos direitos trabalhistas é o momento de sua ocorrência.
mas não apenas e tão somente o momento de sua ocorrência, também a sua abrangência. E com base nessa realidade, pergunto novamente: fim do contrato de trabalho. Poderia existir a assinatura de um distrato contratual em que o empregado renuncia a seu direito ao recebimento de horas extras laboradas, das férias, ou até mesmo do recebimento de um valor inferior ao da rescisão contratual? Na verdade, hoje nós vamos ter algo extremamente discutível, algo extremamente controvertido, né? Já estou vendo aqui posições no sentido de que pode, né? Com certeza outras posições no sentido de que não, direitos trabalhistas são indisponíveis, né? Então vejam vocês que o advento do novo Código de Processo Civil nos permite realizar discussões como essa. Questões que ainda vão precisar ser muito debatidas na doutrina e definidas, obviamente, por uma jurisprudência. Tá certo? Como advogado, não poderia deixar de falar do quê, né? Dos honorários de sucumbência. Né? Essa questão dos honorários de sucumbência, pessoal, também é algo que na instrução normativa número 39 acaba sendo omissa, né? Nós não temos uma disposição específica acerca de se as inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil se aplicam ou não se aplicam à Justiça do Trabalho. E olhem só, o artigo 85 do novo CPC, ele fala que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor. O parágrafo 1º do artigo 85 vai dizer que são devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, seja ele provisório ou definitivo, na execução resistida ou não, e nos recursos interpostos e ainda de forma o quê? Cumulativa. Tá? Isso é o que estatui o parágrafo 1º do artigo 85 do novo Código de Processo Civil. No parágrafo 2º, nós temos uma situação onde os honorários eles serão fixados entre um mínimo de 10% e um máximo de 20% sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou não sendo possível mensurá-lo sobre o valor atualizado da causa. E o mais interessante está aqui no parágrafo 11º, que ele vai dizer que o Tribunal de Justiça, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente, podendo inclusive cumulá-los. Essas são as principais inovações trazidas pelo novo Código de Processo Civil com relação aos honorários sucumbenciais. Mas o que a Justiça Laboral diz a respeito disso? Bom, com relação a isso, nós temos a súmula número 219 do Tribunal Superior do Trabalho, que vai dispor que na Justiça do Trabalho a condenação em honorários advocatícios nunca superiores a 15%, e aqui nós já temos uma primeira incompatibilidade, uma vez que o novo Código de Processo Civil fala entre 10% e 20%, aqui dispõe que nunca serão superiores a 15%, né? Não decorre pura e simplesmente da sucumbência, uma outra tremenda incompatibilidade também com o disposto no novo Código de Processo Civil. Devendo a parte estar assistida por sindicato, categoria profissional, econômica, enfim, é o texto efetivo da súmula número 219. Nós já vemos aqui algumas outras incompatibilidades com relação a esse instituto específico, né? E se vocês analisarem o porquê da Justiça do Trabalho instituir, ou melhor dizendo, suprimir a questão dos honorários de sucumbência, está com base no ius postulandi, né, que é regulado também junto à súmula 425 do Tribunal Superior do Trabalho em específico. Tá? Daí surge o principal fundamento da inexistência dos honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. Então nós temos aí uma omissão também com relação à instrução normativa número 39 do TST, acerca de se aplica ou não se aplica essas inovações trazidas pelo novo CPC com relação aos honorários sucumbenciais na Justiça do Trabalho. E olhem só, com base nessa realidade, uma outra discussão que acaba sendo proposta aqui. Teríamos a incidência de honorários sucumbenciais, inclusive na esfera recursal da Justiça do Trabalho? Teríamos a incidência de honorários sucumbenciais em sede de primeiro grau de jurisdição da Justiça do Trabalho? Como que vai ficar essa situação?
não é? Nós temos um novo Código de Processo Civil dizendo que sim, e nós temos uma Justiça do Trabalho dizendo que efetivamente não. E nós temos ainda uma instrução normativa número 39 do TST, que ela é omissa com relação à incidência ou não desses dispositivos da Justiça do Trabalho. Então nós ainda também temos muito que galgar nesse sentido. E já partindo para um aspecto final, efetivamente, um último assunto que eu gostaria de propor diz respeito à questão do dever poder de efetivação das ordens judiciais. Eu até confesso para vocês, eu estava com a palestra pronta para terminar especificamente com relação ao assunto dos honorários sucumbenciais, e em razão de uma matéria que eu vi hoje, eu achei por bem trabalhar esse assunto aqui com vocês e trazer isso aqui efetivamente para vocês. Veja, hoje, pelo novo Código de Processo Civil, nós temos o artigo 139, inciso 4, que ele vai falar o seguinte: o juiz dirigirá o processo conforme as disposições desse Código, incumbindo-lhe, no seu inciso 4, determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária. Então, o magistrado tem um poder tremendo de determinar quaisquer medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou subrogatórias necessárias a assegurar o cumprimento da ordem judicial. Isso é o que determina o novo Código de Processo Civil. Isso é o dever poder de efetivação das ordens judiciais, que visa dar maior efetividade ao processo efetivamente. Então, nós temos um padrão do quê? De atipicidade das medidas executivas, também para as obrigações de pagar, ampliando as possibilidades ao juiz que conduz o processo para alcançar o resultado objetivo na ação executiva. E olhem só, o que se deve ter como premissa a partir de comentários na doutrina acerca desse instituto? Que deve existir uma proporcionalidade e efetivamente uma razoabilidade na adoção dessas medidas coercitivas, subrogatórias, enfim. Mas muito se questiona a partir do que nós vimos numa notícia hoje, né? Eu vi essa notícia efetivamente no site do Infomoney, né? E eu vi também que isso foi divulgado na Migalhas também, né? E ele vai dizer o seguinte, é uma notícia de 6 de setembro de 2016. Tá? Passaporte é apreendido para forçar homem a quitar dívida, assim como fora recolhida sua CNH e cancelados os cartões de crédito. Isso aqui é uma decisão da 2ª Vara Civil de São Paulo, o número do processo está aqui. Tá? E olhem só um trecho da decisão em específica que foi inclusive disponibilizado. Se o executado não tem como solver a presente dívida, também não tem recursos para viagens internacionais, ou para manter um veículo, ou mesmo para manter um cartão de crédito. Se, porém, mantiver tais atividades, poderá quitar a dívida, razão pela qual a medida coercitiva poderá se mostrar efetiva. Então, primeiro nós vamos ter uma discussão efetiva acerca de se referido instituto aplica-se à Justiça do Trabalho, uma vez que a própria Instrução Normativa 39 é omissa nesse sentido. Em segundo momento, quais seriam os limites desse poder efetivamente? Quais seriam os limites que deveriam ser adotados pelo magistrado no momento de se deferir uma decisão dessa natureza? Não é? É algo que com certeza ainda vai dar muita discussão efetivamente. Certo? E com base nessa realidade, pessoal, se essa moda pega. E com base nessa realidade, eu gostaria de deixar meu muito obrigado pelo tempo efetivamente de possibilidade de estar aqui compartilhando conhecimento com vocês. Obrigado, viu? Gente, ao final, nós vamos passar para as perguntas e respostas, tá? Doutor, muito obrigado pela explanação. Para fazer limite, o que é isso? Gente, são tantas incompatibilidades que, no final das contas, o que se aplica ou não se aplica vai ficar na mão do magistrado. E é com essas palavras que eu passo para a doutora Ana Paula, juíza titular de Cambé. Bom, nós tínhamos conversado previamente, eu e o doutor Preto, a respeito dos assuntos que iríamos tratar.
porque realmente o tema é extremamente amplo, tá? E podemos passar, assim, acho que uns 6 meses falando do assunto sem esgotar de maneira nenhuma o conteúdo deles. Tá? Então, queria começar agradecendo também à doutora Ana Paula, tá? O convite, a toda a comissão de Direito do Trabalho. É um prazer estar aqui. A última vez que eu estive aqui, tá? Para falar para a Comissão de Direito do Trabalho, né, doutora Olga, tinha acho que uns 15, tá? Estávamos eu e a doutora Renata para falar a respeito das modificações do recurso de revista, e tinha uns 15. Foi mais ou menos o que eu imaginei, que teríamos aqui uns 15, 30, 50 no máximo. Então, é meio assustador falar para uma plateia tão grande, né? Mas, ao mesmo tempo, é um desafio, ainda mais falar depois do doutor Preto, que fala tão bem, né? E trouxe assuntos tão interessantes. Mas vamos lá, né? Essa instrução normativa, como já foi colocado, ela tem como objetivo estabelecer questões polêmicas, dizer o que seria aplicável, o que não seria, especialmente pensando na questão da segurança jurídica. Tá? O primeiro problema que o TST enfrentou, acredito, foi quando ele baixou essa instrução normativa às vésperas da entrada em vigor do Código de Processo Civil. Exatamente na véspera. Tá? Então, por exemplo, já tinha adequado os meus textos de sala de audiência com os meus entendimentos particulares do que seria compatível, do que não seria compatível do novo Código de Processo Civil, algumas coisas que eu não precisaria ter feito, porque eu já estava na instrução normativa, algumas surpresas que vieram nela, como a compatibilidade, a suposta compatibilidade do incidente de desconsideração de personalidade jurídica, que todos os processualistas trabalhistas que lançaram suas edições antes da Instrução Normativa 39 diziam que era absolutamente incompatível, por todos esses motivos já expostos. Né? E aí vem o TST com essa instrução à véspera, literalmente, da entrada em vigência do Código de Processo Civil e nos traz essa surpresa, né, a respeito da suposta compatibilidade disso e de outras coisas. E, em alguns aspectos, a incompatibilidade de outros assuntos também que achávamos que seria possível de compatibilizar. Então, a ideia especial é dar alguma segurança jurídica. Eu acho interessante que se dê alguma segurança jurídica, porque, especialmente no processo do trabalho, eu faço uma autocrítica que a Justiça do Trabalho, os juízes, em razão da ampla possibilidade que tem de aplicar conforme a existência de lacuna e a existência de compatibilidade, existe um dissenso muito grande entre os próprios juízes a respeito de aplicação desse ou daquele instituto. Né? E eu fico imaginando que para o advogado isso deve ser extremamente difícil de lidar, porque você não sabe exatamente qual que vai ser o procedimento adotado por um juiz. E quando chega juiz novo na cidade, já fui titular em algumas varas, né, eles vêm apalpando, perguntando qual que é o procedimento, né, dessa juíza, porque, afinal de contas, né, cada um que passa modifica um pouco o procedimento. Então, nesse aspecto, é louvável que o TST, de fato, quisesse trazer alguma orientação a respeito do que seria compatível. Errou, entretanto, né, de maneira grosseira, quando propôs isso na forma de uma instrução normativa. Né? E a Associação dos Magistrados do Trabalho certamente não poderia, né, ficar quieta diante dessa, praticamente, imposição. Então, ao mesmo tempo que se ingressou com essa ação declaratória de inconstitucionalidade, se ingressou com uma medida administrativa, que é uma consulta à Corregedoria Geral da Justiça do Trabalho. E a decisão dessa consulta saiu essa semana. Dia 1º saiu a resposta dessa consulta e o ministro corregedor, né, acolheu a consulta para esclarecer, primeiro, né, que uma interpretação em sentido oposto ao estabelecido na Instrução Normativa 39 não acarreta qualquer sanção disciplinar, embora seja normativa. Né? Isso era algo que todos nós já imaginávamos, mas que foi muito bom que ele pudesse colocar isso no papel. Né? E segundo, né, que a interpretação concreta quanto à aplicabilidade das normas do CPC em desconformidade com as regras da Instrução Normativa 39 não desafia o manejo da correção parcial por incabível, porque isso não seria tumulto processual. Porque, afinal de contas, compete ao juiz, na interpretação da legislação, dizer o que é compatível ou não. Então, foi um alívio, né, de certo modo, que o corregedor assumisse essa circunstância. Tá? Entretanto, né, ele já faz uma advertência ao mesmo tempo. E, para bom entendedor, pingo é letra. Tá? Dizendo o seguinte, que essa aprovação decorreu da necessidade de se firmar uma posição para resguardar a segurança jurídica, tá? E evitar a declaração de nulidade
em prejuízo da celeridade processual. Tá? Que a ideia básica, né, é o imperativo em razão da hipossuficiência do trabalhador. Eu não posso ter criação de nulidades, porque isso vai operar em desfavor do trabalhador, que tem urgência da solução sempre, né, como qualquer advogado trabalhista sabe. Tá? E vem, o ponto final espera-se a colaboração e comprometimento dos órgãos da Justiça do Trabalho, a fim de que adequem os seus atos procedimentais aos parâmetros estabelecidos na Instrução Normativa 39, para uniformização das normas a serem aplicadas no âmbito do processo do trabalho. Acho que vocês entenderam, né? O Corregedor-Geral da Justiça do Trabalho falando isso. Então, não cabe correição, né? Mas, com certeza, a cada visita correcional, e o Corregedor-Geral faz uma visita correcional por mandato, né, em cada um dos tribunais, ele vai chamar a atenção daqueles tribunais rebeldes. Né? E a 9ª Região, particularmente, tem uma fama junto ao TST que os senhores não imaginam. Né? Eles pegam os processos e falam, só podia ser da 9ª. Tá? Então, é muito... Nós somos meio rebeldes comparados à jurisprudência do TST. Tá? Então, o corregedor também, quando vem, ele já vem preparando, né? já vem se amaciando, preparando para o resultado da correção. Tá? Bom, essa instrução, né, como já foi dito aqui, aplicação subsidiária e supletiva em caso de omissão e desde que haja compatibilidade. CLT pura. Né? Mantém o princípio da irrecorribilidade separado das decisões interlocutórias, né, que é um princípio que, acho que nem precisava se dizer isso, porque foi algo que inspirou o CPC, inclusive, né, a modificação do CPC, né, essa relação que se supõe taxativa de recursos para decisões interlocutórias foi justamente inspirada no sistema processual trabalhista, né, e eu não teria a menor dúvida em relação àquela questão, já impetrava o mandado de segurança e acabou, né, e mantém o prazo geral, antes que alguém pense em aumentar prazo, né, mantém o prazo geral de 8 dias, né, salvo os embargos de declaração para os recursos em geral. Né, e faz aquela separação básica, né, do que aplica, do que não aplica, né, e do que se aplica com algumas restrições. Né, e deixa né, uma série de coisas em branco, uma série de normas em branco. Né. Então, eu peguei a primeira adição que eu peguei da Instrução Normativa 39, tem um CPC de bolsa, né, e eu peguei e grifei lá de amarelo que aplicava, de verde o que não aplicava, e o resto eu deixei em branco. Né, porque daí qualquer coisa está do lado, eu puxo, olho, falo qual que é a posição da Instrução Normativa aqui, né, se eu tenho espaço ou não tenho espaço. Né. Dentre as diversas questões que são aplicáveis, né, eu separei 2 para a gente comentar aqui. Né, que é uma questão que eu sei que incomoda muito aos advogados, né, que é a contagem do prazo em dias úteis, que o TST entendeu que não seria aplicável, né, e a questão do adiamento da audiência em razão de atraso injustificado superior a 30 minutos. Né. Então, vamos lá. Né. Contagem do prazo em dias úteis. Né. Eu preciso justificar a decisão do TST, com a qual, como magistrada, eu concordo inteiramente. Tá? É absolutamente incompatível com a nossa celeridade. Tá? Não tem condições de se aceitar uma contagem de prazo em dias úteis, considerando a celeridade da Justiça do Trabalho. Tá? Não só isso, tá? Mas considerando a falta de regra, a falta de omissão na legislação. Tá? A legislação trabalhista é expressa. Tá? Artigo 775. Os prazos estabelecidos contam com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento, e são contínuos e irreleváveis. Então, a norma é expressa. Então, realmente, não se esperava que o TST tivesse uma interpretação diferente em relação a isso, até porque, com certeza, isso seria algo que a maioria dos juízes não iria obedecer se viesse uma ordem nesse sentido. O mais interessante é que nem a Justiça Comum quer obedecer essa norma. Tá? Então, o FONAGE, né, que é o Fórum Nacional dos Juizados Especiais, né, já em março, baixou uma nota técnica dizendo que aquilo não se aplicava aos juizados especiais. Nosso primo-irmão, né, porque juizado especial é primo-irmão da Justiça do Trabalho. Né, e agora, em julho, eles consolidaram isso em 2 enunciados. Né, o enunciado 165, que diz que nos juizados especiais cíveis todos os prazos serão contados de forma contínua, e o 13 da Fazenda Pública, que também fala que os prazos serão contados de forma contínua. Então, se nem a Justiça Comum, através dos juizados, quer aceitar essa contagem,
E, particularmente, acho que, nesse caso, é uma excrescência, porque o CPC se aplica diretamente, sem dúvida nenhuma, aos juizados especiais, né? Na Justiça do Trabalho, com certeza, isso não teria sucesso nenhum, né, entre os aplicadores do direito. E a segunda questão, o adiamento da audiência por atraso superior a 30 minutos. Né? Quem me conhece sabe que eu odeio atraso em audiência. Né? Acontece, evidentemente. Né? É mais forte do que a gente. O sistema é muito forte para isso. Mas eu evito ao máximo, eu detesto esperar qualquer coisa, portanto, não gosto de saber que tem gente me esperando do lado de fora. Não faça aos outros o que você não quer que façam para você. Né? Então, eu particularmente não gosto. Né? Agora, é inevitável. Né? Na nossa sistemática, é inevitável. Né? Nós temos audiência em praticamente 100% das ações trabalhistas, diferente do que acontece no civil. Né? O novo Código de Processo Civil ele traz algumas disposições também referentes a intervalo mínimo que tem que existir entre as audiências e que também não é aplicável ao processo do trabalho. Imagine o senhor se eu fosse deixar 1 hora de intervalo para cada audiência de instrução, como o CPC diz. Tá? Eu tenho o período da tarde para fazer audiência, eu tenho 5 instruções por dia, dependendo do dia, até mais do que isso. Né? É inviável deixar 1 hora de intervalo. Né? E é inviável pensar, né, em justificar o adiamento automático a partir de 30 minutos de atraso, né? Porque isso vai acontecer. E pior do que esperar um pouquinho mais, né, é você ter que jogar isso para uma pauta que às vezes está daqui a 6 meses, 8 meses, 10 meses. Então, ainda acho que é menos pior atrasar um pouco, né, do que atrasar por meses, às vezes até anos, né, o resultado do processo. Em relação ao 362, né, a única hipótese que o TST excluiu na instrução normativa foi do item 3. Né. Os outros 2 são plenamente aplicáveis ao processo do trabalho. Inclusive, né, já se modificou numa questão muito interessante, que é a Convenção das Partes, que na interpretação do Código de Processo Civil anterior, se entendia que poderia existir o pedido por uma vez para adiamento por Convenção das Partes. E esse CPC não traz nenhuma limitação, desde que a outra parte concorde. Né? Particularmente entendo que é direito do advogado requerer o adiamento da audiência e que não tem nenhum ato de discricionariedade do juiz em relação a isso. Né? Ele vai ter que deferir, porque está disposto expressamente no Código de Processo Civil, e existe omissão absoluta da CLT em relação a isso, porque não se fala da questão do adiamento. Agora, os 30 minutos, né, essas, infelizmente, para os advogados, né, não vai ser aplicável. Né? Até porque tem uma norma específica da CLT. Né? A CLT traz no 815, parágrafo único, que a hipótese de adiamento da audiência é se o juiz não comparecer até 15 minutos após a hora marcada. Né? Então, como não existe omissão, né, e também não tem compatibilidade, isso não seria aplicável ao processo do trabalho. Quanto a 2 pontos aplicáveis relevantes, tá? A questão do julgamento parcial de mérito e a questão da distribuição dinâmica do ônus da prova. Tá? Primeiro, o julgamento parcial de mérito. Para a gente que tem, tradicionalmente, cumulação de pedidos, isso é um instrumento muito interessante. Tá? Desde que se saiba utilizar, tá? Nós temos aqui um mecanismo que pode trazer muita efetividade ao processo do trabalho. Mais ainda, mais efetividade ao processo do trabalho. Tá? A instrução normativa 39 diz no artigo 5º, aplicam-se ao processo do trabalho as normas do artigo 356, parágrafos 1º a 4º do CPC, que regem o julgamento antecipado parcial do mérito, cabendo recurso ordinário de imediato da sentença, tá? E não agravo de instrumento, como é mencionado no CPC. Tá? O 356 diz que o juiz decidirá parcialmente o mérito quando um ou mais dos pedidos formulados ou parcela deles, 1, mostrar-se incontroverso, 2, estiver em condições de julgamento, nos termos do artigo 355. O 355 diz que existe possibilidade de julgamento antecipado do pedido quando, 1, não houver necessidade de produção de outras provas. Que seria basicamente uma questão incontroversa ou uma questão decorrente de prova apenas documental. Tá? Ou 2, quando o réu for revel, com efeitos de revelia e não houver requerimento de prova. Tá? Então, exemplo do item 1 seria, uma hipótese seria uma questão referente ao enquadramento sindical
e direitos dali advindos. A questão do enquadramento sindical é uma questão de análise do enquadramento da atividade preponderante da empresa, que normalmente está no contrato social, que é uma questão de prova documental, né, juntamente com uma interpretação que se faça a respeito daquilo. Então, imagine que você ingressou com uma ação pedindo, por exemplo, uma ajuda à alimentação prevista na Convenção Coletiva de Trabalho e que não tinha sido paga, não havia sido paga. E, junto com isso, você pede horas extras. Tá? Bom, as horas extras provavelmente vão demandar instrução probatória. Tá? Mas a questão da ajuda à alimentação é uma questão documental. Tá? Por que não fazer o julgamento antecipado, uma sentença parcial em relação a esse tópico? Até porque, quem é advogado trabalhista sabe muito bem disso, tá? Muitas vezes o cliente acaba se vendo premido a fazer um acordo porque ele tem urgência, ele tem uma situação que ele não pode mais esperar. Se uma sentença parcial, que pode ser executada de imediato, puder trazer para ele essa folga necessária de tempo para que ele consiga esperar o resultado do julgamento dos demais pedidos, né, é algo que pode trazer uma efetividade maior e um maior respeito aos direitos do trabalhador também. Na segunda situação, tá, aquelas ações em que ocorre a revelia, mas você tem, por exemplo, um pedido de doença profissional, tá, ou um pedido de adicional de insalubridade, que vão depender necessariamente de prova técnica, que é uma prova mais demorada. Tá? Então, eu tenho lá verba rescisória, por exemplo, em controvérsia através da revelia. Tá? E, muitas vezes, o que se acaba fazendo é desistir do pedido que depende de perícia, né, para poder acelerar o julgamento da ação. Né. É possível, né, uma decisão antecipada, né, não uma decisão antecipada de mérito, mas uma sentença parcial em relação às verbas rescisórias e outras parcelas cujos efeitos da revelia vão resultar num provimento daquele pedido, né, e, ao mesmo tempo, o prosseguimento da ação com a perícia, né, até que se tenha o resultado da perícia para decidir o restante da ação. Tá? Alguns problemas surgem disso, entretanto. Tá? Começar. Tá? Ali, no texto legal, fala que o juiz julgará. Tá? Que eu me lembre das minhas aulas de português, tá? Isso é imperativo. Tá? Imperativo, tá? Depende de requerimento ou é algo que o juiz deverá fazer ex officio. Tá? Mais ainda, tá? Se a parte requerer, o juiz não fez ex officio. Tá? A parte requerer, o juiz pode denegar o julgamento parcial do processo ou ele tem a obrigação de fazer o julgamento parcial do processo. Tá? Eu acho que imperativo é imperativo. Tá? Então, se por acaso ele não julgar de imediato, tá? A maioria, os senhores sabem que não julgará de imediato, tá? Até porque nós temos um problema técnico, tá, muito grande. Nós temos o problema do sistema. A gente trabalha com o processo judicial eletrônico, o PJE, que não tem espaço para julgamento parcial. No PJE, você só pode proferir uma decisão de mérito no curso do processo. E eu não posso abrir autos suplementares, a não ser na fase de execução. Né? Então, nós tivemos visita correcional semana passada. E eu perguntei para o corregedor, e aí, como faremos? Ele, então, olha um avião. Ninguém sabe como fazer. Ele falou, ainda bem que ninguém começou a requerer ainda. Né? Então, vocês não contem que eu falei isso, por favor. Aí eu perguntei para ele, falei, mas como é que nós vamos contar uma coisa dessa? Porque a gente trabalha com estatística. O judiciário hoje é movido à estatística, vergonhosamente. Tá? Só se pensa em números. Tá? Aí eu perguntei para ele, falei, mas então, se eu tiver 3 sentenças parciais no mesmo processo, como vai contar? Ele serão 3 sentenças. Falei, bom, então, já vejo um ponto positivo, né? Que vai aumentar a estatística, porque ele cobra, né? Eu só não sei como que a gente vai lançar isso no sistema. Efetivamente, esse que é o problema. E o sistema manda na gente. Né? O que o sistema não permite, a gente não tem como fazer. Né? A questão do incidente de desconsideração, né? Não tem código no sistema para isso. Então, a gente fica burlando o sistema, né, para conseguir fazer as coisas funcionarem. O PJE funciona à base da gambiarra. Né? Então, não sei que gambiarra que a gente vai encontrar para conseguir fazer o julgamento antecipado da lide, o julgamento parcial, né, dos pedidos, né, nesses casos. Tá?
Não, falar contra o PJE é basicamente chutar cachorro morto, né? Ainda mais nesse ambiente. Tá? Mas se o Lewandowski me escuta uma coisa dessa... Tá? Então, segunda questão, tá? Cabe recurso imediato. Tá? A própria instrução normativa, embora eu acho que os ministros que aprovaram a instrução 39 não sabiam que o PJE não permite. Tá? Mas tudo bem. Tá? Então, eles não sabem nada de PJE, né? Então, exatamente. Tá? Eles não sabem o que está por vir. Tá? Recurso imediato, tá? E execução em autos suplementares, segundo o disposto no Código de Processo Civil. Tá? Então, caberia diversas e sucessivas sentenças parciais no mesmo processo. Necessariamente, eu precisaria de autos suplementares. Os senhores já imaginaram a confusão? Você está aqui instruindo a hora extra e, ao mesmo tempo, o processo está executando as verbas rescisórias. Com antecipação de tutela, isso já dá uma certa confusão. Imagine com sentença parcial. Então, não tem outro jeito que não fazer através de autos suplementares. Tá? O problema é compatibilizar com o PJE. Tá? E aí, um outro problema. Como é que fica a questão dos pressupostos recursais? Tá? Em especial, a questão do recurso de revista. Do recurso ordinário, depósito recursal para o recurso ordinário. Então, eu dei uma sentença condenando a pagamento de verbas rescisórias no valor de R$10.000. O depósito recursal hoje está lá arredondando R$9.000. Tá? 8.989. Alguém aviou recurso ordinário hoje. Eu já falo 9, que dá um impacto um pouco mais... Né? Então, juntou lá, recorreu, apresentou lá a guia de depósito recursal de R$ 8.989 e mais uns centavinhos. Se faltar o centavo, né? Já não conhece. Né? Muito bem. Aí, daqui a um mês, né? Instruiu a questão das horas extras, está concluso, julga horas extras e arbitra a condenação ao valor de R$20.000. Outro depósito recursal? Sim, doutora. Então, é outra sentença? E se fossem processos diversos, eu não teria um depósito recursal para cada processo? Essa é uma questão. É no mesmo... Depende do ponto de vista aqui. Depende do polo ativo ou passivo. Né? Então, essa é uma questão que a instrução normativa não trata. Tá? E como é que nós vamos ficar? Tá? Então, olha o avião, né? E outra questão, vai vincular o mesmo relator? Não, esse vai, né? Porque as mesmas partes, né, automaticamente vai vincular o mesmo relator, para o bem ou para o mal. Não vai ter outro jeito. Então, você acende bastante vela no primeiro recurso ordinário, porque depois o resto vai seguir o mesmo caminho. Né? Então, eu acho que isso tem um potencial maravilhoso de resolver uma série de problemas. A gente só vai ter que descobrir como que vai fazer isso em termos procedimentais, né, a partir daqui. Ainda não tive nenhum pedido, também não dei de ofício nenhuma decisão nesse sentido, tá? Mas é algo que nos faz pensar. Tá? Outra questão é a distribuição dinâmica do ônus da prova. Isso, na verdade, já vinha sendo aplicado no processo do trabalho, do processo civil. Eu acho até que mais no processo do trabalho do que no processo civil. Eu acho interessante que algumas questões do processo civil parece que eles têm mais a cara do processo do trabalho do que o processo civil. E essa distribuição dinâmica, isso tem muito DNA de juiz do trabalho para mim. Tá? Então, a questão é o seguinte, o artigo vai dizer, né, que, nos casos previstos em lei, ou diante das peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade, ou excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos termos do caput, tá? Poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído. Tá? Esse é o grande diferencial do Código de Processo Civil. Porque até aqui, né, na verdade, a gente já vinha flexibilizando o ônus da prova. Tá? O problema é quando se flexibilizava o ônus da prova como uma regra de julgamento e não uma regra de procedimento. Porque daí essa é a famosa decisão surpresa, né, que o TST, que o CPC também quer evitar, né, que eu chamo particularmente de decisão Kinder Ovo. Né, abriu a sentença e tem uma surpresinha dentro. Tá?
Então, aqui tem uma surpresinha da inversão do ônus da prova no julgamento. Nunca concordei particularmente com isso, mas os senhores sabem bem que isso costumava ser aplicado com uma certa frequência. Então, o grande valor que o CPC trouxe acerca disso é justamente estabelecer que isso vai ter que ser observado como uma regra de procedimento e não como uma regra de julgamento. Entretanto, a gente tem que pensar também no seguinte. Pensem lá o artigo 4º, parágrafo 2º, da Instrução Normativa 39, ela vai falar a respeito da decisão surpresa. E diz o seguinte: não se considera a decisão surpresa aqui, à luz do ordenamento jurídico nacional e dos princípios que informam o direito processual do trabalho, as partes tinham obrigação de prever. À luz do ordenamento jurídico nacional, dos princípios que informam o direito processual do trabalho. Muito amplo isso, né? Então, cabe qualquer coisa aqui dentro. Então, o que vocês quiserem encaixar aqui, vocês conseguem. As partes tinham obrigação de prever. Eu acho que seria obrigação de prever, seriam aquelas situações que estão efetivamente consolidadas na jurisprudência. Eu não preciso avisar um advogado de reclamada que me juntou cartão de ponto com os horários rígidos e inflexíveis, que o ônus da prova da jornada é dele. Tem uma súmula lá há anos que diz que o ônus da prova é dele. Eu não preciso dizer para um advogado que tem uma alegação de dispensa discriminatória por doença como um HIV que o ônus da prova é dele. Tem súmula nesse sentido. Mas, em todos aqueles casos em que não existe jurisprudência sumulada ou orientação jurisprudencial, eu não considero que o advogado tem obrigação de prever. Porque aqui não é a parte, na verdade. Quem tem que fazer o exercício de futurologia é o advogado. Porque ele que vai responder pela instrução, ele que vai dirigir a instrução, ele que vai dizer o que ele quer produzir de prova. E nós temos mais um problema no procedimento trabalhista, porque a gente não tem despacho saneador, a gente não tem nada parecido. Não tem nem despacho na petição inicial. Então, a gente vai ver a inicial no dia da audiência. Então, eu costumo ver de véspera. Então, diz uma amiga minha que eu gosto de sofrer antecipadamente. Mas eu vejo de véspera porque eu não gosto de ser pega de surpresa, sabe o que vai acontecer na audiência também. Então, vejo antecipadamente, mais ou menos eu sei, pelo menos, o que vai acontecer. E, na instrução, eu tenho um procedimento que não é o procedimento padrão também. Eu sou processualista, eu tenho que confessar esse meu defeito. Eu sou processualista. Então, eu faço, antes da audiência, eu faço fixação de ponto controvertido. Converso com os advogados, sem a presença das partes, só com os advogados, e faço fixação de ponto controvertido. E, nessa hora, se eu vou inverter o ônus da prova, e, eventualmente, eu faço isso, eu aviso e consto na ata. Mas eu sei que esse não é o procedimento padrão. Sei que a maioria, inclusive, as vezes que eu fui transferida, que eu mudei de localidade, em vários locais eu tive que ensinar o que era fixar ponto controvertido e tudo mais. Aqui não precisa, evidentemente, na região aqui, todos são muito bem preparados, mas em cidades pequenas, em que, muitas vezes, os juízes que passaram anteriormente tinham um procedimento muito diferente, nós tínhamos, efetivamente, que conversar, explicar e acertar. Demorava um tempo até as melancias se acertarem dentro da carroça, mas depois tudo andava bem. Então, o problema dessa questão da inversão do ônus da prova vai ser justamente como proceder com isso na Justiça do Trabalho, se o nosso sistema, nosso procedimento é tão diferente. Isso poderia ser feito ex officio, e o juiz do trabalho ama a expressão ex officio, ou poderia ser feito a requerimento da parte. Então, a requerimento da parte teria que ser feito na audiência de instrução. Agora, na audiência de instrução, se o juiz efetivamente acolhesse a inversão do ônus da prova, e a parte a quem está sendo atribuído o ônus da prova naquele momento não estivesse preparado para produzir a sua prova, porque ele não imaginava que isso fosse acontecer, seria o caso de se redesignar a audiência também, a pedido do interessado, para permitir a ampla defesa. Então, vamos ver como que essa questão vai caminhar na Justiça do Trabalho. Lembrando que eu acho que a gente tem que
fazer o requerimento naqueles casos em que, efetivamente, é viável a inversão do ônus da prova, para não cair na banalidade também. Mas se for pedir inversão do ônus da prova em todos os casos, eu conheço um escritório que todos os casos tem lá, preliminarmente, da inversão do ônus da prova, em todos os casos. Não, aí cai na banalidade, você nem presta atenção mais no que está acontecendo. É para fazer nos casos que, efetivamente, isso é razoável. Por exemplo, motorista de caminhão, depois de 2012, que não tem cartão de ponto, não tem ficha de papeleta externo. É legal, a lei diz que tem que ter controle de jornada. É caso de se inverter o ônus da prova. Então, dá para solicitar uma questão dessa em audiência. E o melhor é fazer isso antes de iniciar a instrução efetivamente. Lembrando que, em relação ao ônus da prova, os parágrafos 3º e 4º não são aplicáveis segundo a instrução normativa, que é a questão do negócio processual e a distribuição convencional do ônus da prova. Então, acho que ficaram com medo de deixar isso ao controle do judiciário. Um último ponto, que é omisso em relação à legislação também, em relação à instrução normativa, é a questão da intimação da testemunha. Eu até resolvi trazer isso para a gente conversar um pouquinho, porque, na sexta-feira, eu fui dar aula numa pós-graduação e um aluno veio me perguntar, professora, como é que fica a questão da intimação da testemunha? Porque, realmente, a instrução normativa não fala nada a respeito disso. E não fala nada porque, a rigor, tem norma específica na CLT. Mas nós sabemos também que a norma específica na CLT ela tem uma interpretação controvertidíssima. Cada um faz à sua maneira. E já tinha muitos juízes que aplicavam o Código de Processo Civil nesse aspecto. Então, nós temos o 455, traz para o advogado a atribuição de fazer a intimação da testemunha e juntar o processo com até 3 dias de antecedência, a cópia do AR, a formalidade prevista no CPC é AR, aviso de recebimento, e ele pode se comprometer a levar a testemunha independentemente disso, correndo no risco da futurologia, o risco da testemunha não comparecer, e aí se presumir a sua desistência. O parágrafo 4º diz que a intimação judicial só vai ser feita quando frustrada a intimação pelo advogado ou quando a parte demonstrar a necessidade para o juiz, dentre outras hipóteses, como o caso de carta precatória ou intimação de autoridade para depor como testemunha. A CLT tem 2 procedimentos para testemunha, na falta de um. Tem para o rito ordinário o 825 e para o rito sumaríssimo o 852H, parágrafos 2º e 3º, que eu acho muito mais razoável do que o procedimento geral do 825. Então, você faz carta convite, comprova por qualquer modo que a testemunha foi convidada, a CLT, dentro do seu informalismo típico do processo do trabalho, não te exige, por exemplo, o AR, você tem que convidar. Então, seja lá com livro de protocolo, já teve um que apresentou um WhatsApp, aqui, a testemunha disse que vinha. Então, aí diz que o juiz catou o celular e mandou a secretaria ligar e confirmar. Confirmou, eu tinha convidado sim, eu ia, mas ia acontecer um problema, eu não consegui ir. Aí adiou a audiência. Então, qualquer mecanismo de prova, já vi gente pedindo oitivo de testemunha para provar que a outra testemunha tinha sido convidada. E a CLT não limita, na verdade. Ela fala que, desde que comprovado que houve o convite, vai ser adiado. E aí, meios de prova, Código de Processo Civil, são legítimos todos os meios de prova em direito admissíveis. Então, aí cabem documental, pré-constituída, que é o mais fácil, mas, na falta disso, usamos qualquer outro. Enquanto o CPC coloca um procedimento legal específico, AR, que tem que ser juntado com até 3 dias de antecedência. E o 825 traz um procedimento mais genérico ainda, que cada um interpreta ao seu modo, inclusive. As testemunhas comparecerão à audiência independentemente de notificação ou de intimação. As que não comparecerem serão intimadas, ex officio ou requerimento da parte. Então, era o procedimento mais amplo possível, mas que, infelizmente, acabava gerando muitos atrasos e muitos adiamentos em razão disso.
por conta desses adiamentos injustificados, é que os juízes do trabalho começaram a estabelecer o procedimento do Código de Processo Civil. E agora, muitos, né, e eu me incluo entre eles nesse ponto, estão usando o procedimento do Código de Processo Civil. Mas a gente não pode ser muito rígido em relação a isso. Então, primeira coisa, o que eu faço com a minha testemunha? Eu tenho que fazer a intimação por AR, ou eu tenho que convidar e levar a carta convite. Qual que é o procedimento que eu tenho que utilizar? Bom, observe a regra estabelecida pelo juiz, porque cada um vai estabelecer a sua. Então, vai ser ou na notificação inicial, ou na ata de audiência, ele vai dizer qual que é a modalidade. Se ele não disser nada, é CLT. 825 da CLT, sem dúvida nenhuma, que é a regra geral, ou 852, se for procedimento sumaríssimo. Se ele disser, entretanto, que é o procedimento do CPC, a gente sabe que algumas situações geraram problema. Porque um AR custa R$15, R$16 aproximadamente. Tem gente que não tem condições de prover isso para o pagamento. E o escritório também, muitas vezes, no volume, acaba gerando um custo muito alto. A União, na verdade, está transferindo um custo que nós já tínhamos para os escritórios de advocacia, como em vários outros casos já foi transferido anteriormente. E é a questão do custo financeiro do aviso de recebimento e mais o custo dos servidores, porque o quadro está muito reduzido. Aí eu confesso que eu comecei a utilizar esse procedimento a pedido dos meus servidores. E tem muita coisa que eu bloqueio, que eles querem fazer, eu falo não, porque eles querem realmente terceirizar o máximo possível em relação às atividades da secretaria, porque o volume de serviço é muito grande. Então, eu acabei utilizando. Mas não sejamos muito rígidos. Então, a lei fala em aviso de recebimento juntado até 3 dias antes. Mas não dá para combinar isso com o 852? Ao invés de aviso de recebimento, carta convite, desde que tenha sido, que tenha uma comprovação de que a carta convite foi entregue, pedir, como se faz muito, pedir para o reclamante levar e colher a assinatura. Então, perfeitamente possível isso. Então, não sejamos muito rígidos, porque senão o processo realmente não vai alcançar a efetividade pretendida. E também, o próprio CPC fala que pode ser feito desde que a parte justifique ao juiz que ele não tem como fazer por AR, e por suficiência do trabalhador. Se o cliente não tem condições de pagar R$15, R$16 no AR, justifique nesse sentido. Ele é beneficiário da justiça gratuita, não tem condições de pagar o AR. E aí, efetivamente, se o juiz indeferir num caso desse, eu tenho uma violação de um direito líquido e certo, de conseguir a intimação. A prova mais básica que a gente tem, que é a prova testemunhal, tem que ser possibilitada para as partes por qualquer meio necessário. Por último, a gente tem que pensar no seguinte: existe todo um CPC para começar a ser aplicado. Nós vamos demorar muitos anos para interiorizar esse CPC. Que agora que eu tinha aprendido os artigos do CPC de 73, me inventaram um CPC novo. Já tinham feito isso comigo com o Código Civil. Agora faço comigo com o Código de Processo Civil. Eu vou ficar muito tempo pensando no 267. Até eu transformar o 267 em 485, vai demorar um bocado. E, para aplicar isso, vai demorar muito mais ainda. Só que a gente tem que pensar o seguinte: jurisdição é bom senso. Direito é bom senso. É uma ciência humana, é uma ciência de relações humanas. Então, a gente tem que pensar sempre, a interpretação da norma vai ter que ser feita com bom senso, para conseguir fazer com que esses novos mecanismos venham para auxiliar na jurisdição e não para atravancar a jurisdição. Para encerrar, eu trago para vocês aqui as palavras do ministro Luiz Roberto Barroso a respeito do princípio da razoabilidade, que não é nada mais, nada menos do que o bom senso transformado em uma norma jurídica. Então, sendo mais fácil de dar sentido do que conceituado, o princípio da razoabilidade se dilui em um conjunto de proposições que não o liberam de uma dimensão excessivamente subjetiva. É subjetivo, infelizmente. É razoável o que seja conforme a razão, supondo
equilíbrio, moderação e harmonia. O que não seja arbitrário ou caprichoso. O que corresponda ao senso comum, aos valores vigentes em dado momento ou lugar. Isso é que nós vamos ter que utilizar para aplicar o novo Código de Processo Civil, em especial ao processo do trabalho. Muito obrigada.